O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Só diminuir isso. Sentados. Queridos irmãos, queridos amigos, hoje é um dia muito, mas muito especial, porque é dia de Nossa Senhora do Rosário. Esta memória é em relação à vitória obtida pelos cristãos na Batalha Naval de Lepanto de 1571. Olha, então é uma vitória atribuída a estes homens de fé, a esses homens de oração, esses homens do Santo Rosário. É por isso que é Nossa Senhora do Rosário. Essa celebração é um convite a todos nós, a todos os fiéis, para que meditem os mistérios de Jesus Cristo. Quando nós rezamos o rosário, meditamos o quê? Meditamos Jesus. O rosário é para se meditar a vitória de Jesus. Tudo aquilo que Jesus fez por cada um de nós, né? Que foi associada de modo muito especial à encarnação, à vida pública de Jesus, à paixão e ressurreição do Filho de Deus. Então, quando nós rezamos o Santo Rosário, nós rezamos o Santo Terço, nós vamos ver que isso aqui de fato é uma arma. É uma arma. É estranho dizer isso, né? Por que essas bolinhas, são tão poderosas? Porque, gente, a resposta é que quando nós
O nosso verdadeiro inimigo, a palavra de Deus vai dizer que o nosso verdadeiro inimigo são os demônios. Estes são os nossos verdadeiros inimigos que nos influenciam a todo momento a nos tirar da graça de Deus, a tirar o inimigo, o demônio, ele quer nos tirar da presença de Deus. Olha, mas como assim? Mas por quê? Então aqui entra a pergunta mais uma vez. Por que que tem tanto poder essas bolinhas? Não só as bolinhas, mas o que você reza, o que você medita sobre essas bolinhas. Você medita Deus te salvando. Você medita Deus te salvando. Jesus te salvando. Nós meditamos aquilo que nós vimos aqui no Evangelho de hoje. Um anjo, aquilo que o anjo sempre aparece na Sagrada Escritura, visitando um, visitando o outro, com Nossa Senhora foi diferente. Um anjo nunca elogiou ninguém. Só a Nossa Senhora que ele elogia. Está aqui. E foi a Nossa Senhora que ele fez um elogio. Alegra-te, cheia de graça. É nela, é nesse coração diferente dessa mulher que ele vê a graça de Deus. É por isso que o anjo vê naquela mulher e somente naquela mulher algo até maior do que o dele. Porque todos os anjos amam a Deus. Aqueles que não caíram amam a Deus de uma forma maravilhosa. Mas diante dele está uma humana que é maior do que ele. Tanto é que o elogio é para ela. Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Esse coração está permeado da graça de Deus, está repleto da graça de Deus. O Senhor está contigo. Você é a escolhida e é a escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. O próprio Deus, não que Nossa Senhora não gerou Deus. Nossa Senhora gerou, é claro que Nossa Senhora gerando Jesus humano está ligado à divindade de Cristo. Jesus sempre foi Deus, sempre foi eterno, é o Criador, é o Salvador, é o Redentor, Jesus é tudo. Mas ali, por ser Jesus assumindo a humanidade, é a mesma pessoa, então gerou Deus, mãe de Deus. Não, isso não significa que ela gerou Deus, mas significa que ela gerou Jesus, que é Deus, na condição de homem, ele é Deus também, né? Mas por quê? Por quê? Volto mais uma vez. Por que é tão poderoso? Porque ela é cheia da graça de Deus. E por que, veja, a festa de hoje, a memória de hoje, é uma festa que se comemora, foi instituída em 1571, justamente pela vitória de uma guerra. E eu vou te falar uma coisa, o Padre Pio, mais uma vez, Padre Pio, ele falava, esta é a arma. Mas por que é a arma? Gente, porque a nossa luta é uma luta espiritual. Tá bom, é uma luta espiritual, mas por que é tão poderosa assim? Porque quando nós meditamos os mistérios do Santo Terço, os mistérios do Santo Rosário, nós estamos meditando com a intercessão dessa mulher, a vitória de Cristo em nossa vida. Nós estamos meditando, e por que o demônio odeia? E por que ele perdeu esta guerra? E por que ele perde? Por que o demônio perde a guerra em nós? Justamente porque você está aprendendo a ser humilde e deixando Deus ser Deus na sua vida. Por quê? Por que o demônio odeia tanto o terço? Né? E por que o demônio odeia tanto Nossa Senhora? Porque o Lúcifer, sendo gigante, ele foi o contrário dela. Ele foi soberbo.
né? Ele disse: não, não servirei. E o que diz o Evangelho? Eis aqui a serva. Ele disse: não servirei. E ela, de prontidão, de coração leve: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Olha a diferença. Então, todas as vezes que nós meditamos o terço, meditamos o rosário, nós estamos meditando tudo aquilo que foi feito através também de uma forma humana, através da humildade de cada um de nós. A Senhora nos ensina isso, que através da humildade nós vencemos o demônio. Veja, em 1945, aquela guerra, aquela bomba que os Estados Unidos jogou lá em Hiroshima e Nagasaki, num raio de 1,5 km, a bomba, quando ela explodiu, né, não ficou nada de pé, nada de pé. Os prédios, as construções e as pessoas sumiu do mapa quando caiu a bomba, não é assim? Só que tinha 4 padres dentro do convento que sobreviveram, e só eles sobreviveram. Só eles sobreviveram. Tudo, não tem a imagem, tem a foto. Vocês podem procurar depois na internet e ver a foto. Tem a foto e tem a imagem desses padres. Só eles sobreviveram. 4 padres sobreviveram e tudo mais, não sobrou nada e ninguém. Tudo foi à lona, virou pó. E perguntaram para ele no momento do estrondo, né? Eles foram jogados, arremessados, assim, eles sentiram, né? Algo assim, mas nada além disso, né? Depois que eles foram ver o estrago que aconteceu, né? Naquela região toda ali. Tem a foto. E eles, mas por que só vocês sobreviveram, né? Por quê? Aí eles falaram, olha, a gente somos fiéis àquilo que em Fátima, 1917, foi dito. Nós somos padres e somos do Rosário. Somos de Deus. Mais uma vez, a presença do Rosário. Em outras palavras, mais uma vez, estes homens que com muita humildade obedecem a Deus e meditam a salvação de Jesus, a proteção de Jesus. Mais de 200 exames foram feitos com esses padres. Mais de 200 exames foram feitos. E não acharam em nenhum deles um nada de contaminação pela radiação da bomba. Nada. E eles todos, os 4, morreram velhos. Eles eram jovens e eles morreram de velhice normal, que não está relacionado nada à bomba. Nós simplesmente somos fiéis. Assim, eles só simplesmente foram fiéis, humildes. Mas por quê, gente? Por quê? Porque, gente, todas as vezes que nós, tudo aquilo que está no rosário, o que nós vamos meditar? Lá, mistérios gozosos, que é de segunda e sábado. Você vai contemplar a anunciação do anjo. O anjo, que é justamente a leitura de hoje. A anunciação da encarnação. Olha, Maria, você vai ser mãe do Salvador. Olha lá, o segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora. Tá vendo o caminhar? A Isabel, que também não podia ter filho, agora tem. São João. Terceiro, o nascimento de Jesus, o nascimento do Senhor. Ele está no meio de nós. Quarto mistério, a apresentação do menino naquilo que é no templo, naquilo que é dele. O próprio Senhor que é apresentado naquilo que é dele. Ele que é o Senhor do templo, né? E, veja, a perda, o encontro do menino, que desde pequeno ensina que o foco é as coisas do céu. Depois, aos mistérios dolorosos, né? A agonia de Jesus, o sofrimento de Jesus, né?
a coroação de Jesus, Jesus que carrega a cruz, Jesus que é crucificado, Jesus que não sai em nenhum momento da obediência, do amor, da humildade, o contrário de Lúcifer. Soberbo, não servirei, não servirei. Certamente, gente, certamente, a teologia, um ramo da teologia, vai dizer que, de uma certa forma, de onde que veio tanto estresse assim? Detalhe, o estresse dele é que ele nunca mais terá, ele não terá a presença jamais, a possibilidade de ver Deus. Então, existe uma agonia, um estresse nele terrível. E quando ele vê a humildade de tudo aquilo que foi feito, e foi a derrota dele está aqui. Quando nós rezamos o terço, nós estamos vendo o porquê que Lúcifer foi derrotado e o porquê que ele é derrotado na nossa vida e nós vencemos. Por isso que é um perigo muito grande, a gente não pode ficar entrando na mecânica, né? Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Não, é Ave Maria. A escolhida, a mãe, cheia de graça. O anjo que disse, nos ensinou, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, que é o nosso Senhor Jesus. A Senhora é o sacrário, a Senhora é o sacrário, a Senhora é a arca da aliança. Aquela arca que está no céu, que está no Apocalipse, é Nossa Senhora. Ela é a arca da aliança, porque ela carrega a palavra, ela carrega o verbo, ela carrega Jesus. Ela carrega a lei, que é Jesus. Ah, quer achar a arca? Acha Maria. Quer achar o que tem dentro da arca? Encontra com Jesus. Ali você vai se encontrar com a palavra, com a lei, com este, de fato, Senhor que é da vida. Olha lá. E todas as vezes que nós contemplamos os mistérios, nós estamos vendo a derrota dele. Porque é o seguinte, a soberba de Lúcifer está porque ele achou que já estava ganho as coisas. O jogo estava ganho. E é interessante que ele não desiste jamais de querer vencer a gente. Ah, mas eu não acredito. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Olha, se a gente não acreditar nisso, a gente não acredita em Jesus. Porque não tem o menor cabimento. Gente, não existe o menor cabimento, não existe o menor cabimento de Jesus vir, de fazer o que foi feito, de passar pelo que passou, de ser humano, ele que é o eterno, ele que é o tudo, se transformar em um de nós. Não existe menor cabimento a não ser esse o motivo. E o que eu ia dizer da teologia, um ramo da teologia que vai dizer assim que ele, de uma certa forma, o Lúcifer se estressou com a gente, com Jesus, claro, com Deus, porque ele ficou sabendo que isso ia acontecer em um momento da história. É por isso que ele vai dizer, não servirei, não servirei. E o bicho é tão astuto e tão esperto e tão grande e tão referência que ele levou uma terça parte milhões de anjos com ele. Se ele é a referência, se ele está falando, eu vou junto, né? E mais uma vez, né? Os mistérios gloriosos. Aqui, olha só, e ele está vendo a ressurreição. E ele já estava feliz porque aquele homem já tinha sido morto na cruz. Venci. Lúcifer, né? Pensando, venci, acabou. Quem viu o filme do Mel Gibson, acho fabuloso aquela parte que ele está carregando aquele monstrinho no braço, né? Ele está feliz ali, acabou. Mas olha o mistério glorioso, ó, a ressurreição de Jesus. Nossa, a ressurreição, a ascensão dele, a vinda do Espírito Santo, né? A presença de Deus fazendo a gente ficar de pé. Claro que depois, no mistério glorioso, Nossa Senhora sobe ao céu, porque
Um corpo que nunca... Ela é o único corpo que não recebeu a mancha do pecado, justamente protegida porque ela ia ser mãe de Jesus. Nossa Senhora foi protegida porque ela ia ser mãe de Jesus. Esse templo é sagrado, este templo é puro. O puro, o santo, ele habitou em um lugar puro, preparado. É por isso que é a dormição de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora está no céu, que é o quarto mistério. O quinto mistério, a coroação. A coroação, porque o próprio anjo também disse no evangelho de hoje: ave cheia de graça. Que coração, que coração. Gente, olha a diferença de Maria e Lúcifer. Ele é o não, ela é o sim. Ele é um anjão poderoso e ela é uma pequenina mulher. Mulher mesmo. Pequenina mulher. Mas o que torna Maria grande? O sim. A humildade. Que é o contrário de Lúcifer. A soberba. De um lado, a soberba. E qual que é o contrário da soberba? Humildade. Como que o Miguel, São Miguel Arcanjo, venceu o Lúcifer? Pela humildade. Ele colocou o dedo na cara dele e falou: quem como Deus? E ele não era o maior, não. Porque o da luz era o outro. Quem como Deus? E olha os luminosos, né? No primeiro mistério, né? O batismo. Olha Jesus mostrando o caminho, ó. O batismo, os milagres. E logo nesse primeiro milagre está envolvendo o matrimônio, a anunciação, né? Da conversão. Ah, olha aqui, tá vendo? Convertei-vos, o grande anúncio que Jesus vem nos trazer. Convertei-vos. Aguenta firme, filho, se converta. Abandone essas trevas. Se converta. E uma das últimas palavras foi confissão. Se confessa. Tudo que é desligado aqui é desligado lá. Se é desligado no seu coração toda a maldade, pelo teu arrependimento diante de Jesus, é esquecido lá, é perdoado lá. Lembrando que como é que nós vamos entrar no céu? Pela humildade. Se afastando da soberba. Abraçando a graça de Deus dentro de nós. Abraçando o próprio Deus. E é por isso que, olha que beleza nos luminosos, né? É por isso que a transfiguração vem. É por isso que a transformação vem. É por isso que você se tornará cada vez melhor. Não do que o outro, mas para o outro. Porque Jesus disse: eu vim para servir, não para ser servido. Eu vim para amar. Então você tem que aprender a amar. Amar ao Pai sobre todas as coisas. E consequentemente amar o próximo. É por isso que é tão importante a configuração. E cuidado. E no quinto mistério, olha, o quinto mistério é a chave de ouro. O quinto mistério do luminoso é a chave de ouro. E qual que é a chave de ouro? A Eucaristia. A Santa Missa. Ah, mas o que é a Eucaristia? O que é a Santa Missa? A Santa Missa, meu querido, a Santa Missa é Ele mesmo. É Ele mesmo. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, isto sou eu. Mas o que é o Deus? O que é isso? O que é Deus? É o eterno. É a eternidade que se faz na humildade, mais uma vez. Ah, mas um pedaço de pão? Olha como que Todo-Poderoso veio mais uma vez num pedaço de pão. Este é o meu corpo. Este é o meu sangue. Este é o rosário. Pequeno,
Simples. Mas como assim? Como assim? Olha, se você não entender, se nós não entendermos a profundidade disso, é porque ainda nós temos muito que aprender. Muito que aprender. Muito que aprender. É como saber, olha, o ar que nós estamos respirando, ó. Pô, um oxigênio, um ar. Fecha o nariz, para pra você ver, você fica vivo. Simples assim. É o básico, é o simples, mas o essencial. É aquilo que importa. E finalizando, depois que Jesus foi levado ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que ficava perto de Jerusalém, a mais ou menos 1 quilômetro, né? E entraram na cidade e subiram para a sala de cima. Olha a reunião. A sala de cima, onde costumava ficar. Aí fala todos os apóstolos, né? Quem estão aqui nessa sala? Todos os apóstolos. Aí vai falando o nome de cada um. Aqui está. Todos eles perseveravam na oração em comum. É por isso que, olha aqui, ó, a unidade, ó. Aqui está a resposta da missa. O porquê que é tudo bem montadinho assim no mundo inteiro. A liturgia que a gente está vendo aqui é a liturgia que está no mundo inteiro. É a unidade. Nós estamos rezando aqui. Quem está rezando lá, estamos rezando na unidade. A mesma língua, a mesma voz. É isso aqui. Olha lá. Todos eles perseveravam na oração. Na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus, que são os primos, que são os apóstolos, e assim por diante. Então, queridos irmãos e irmãs, que nesse dia nós possamos ver o que é a nossa batalha. E aqui eu quero fechar, eu quero que você preste bem atenção. Presta bem atenção, porque eu quero fechar nisso. Se esta é a arma... Ah, mas o que é isso? Isso é Deus, Deus. Humildade. Se nós estamos com a arma, que é o próprio Deus, pela humildade, qual é a guerra que você quer vencer e que você tem que vencer dentro de você? Né? Talvez a sua guerra, talvez seja um pouco diferente da minha. Cada um tem uma guerra. Você pode me dizer, mas a minha guerra interior é a droga tal. A minha guerra interior é o cigarro. Mas a minha guerra interior é a masturbação. A minha guerra interior é a pornografia. A minha guerra interior é a mentira. Porque todas as vezes que eu cometo essas coisas, eu estou abraçadinho com o Satanás e ele está me conduzindo para os quintos dos infernos. E eu não quero, e eu quero vencer. E para a gente vencer é junto de Deus. E para vencer é com a humildade. Porque se a gente se nós continuarmos com a soberba, ou se nós cairmos por este lado, meus irmãos, vamos perder. Vamos perder. Se você começar a fazer assim, se inclinar, cuidado, volta, porque você vai perder. Humildade. É por isso que eu disse para o irmão que estava aqui, irmão, muita humildade diante de Deus. Seja obediente. Porque Deus fará na sua vida uma obra linda, uma obra maravilhosa, não tenho dúvida. Não porque vai entrar no seminário, nada por isso, mas isso é para todos nós. Quer vencer? E aqui eu fecho. Quer vencer? Você responde para você mesmo. Você quer vencer? Né? Então, não existe outro caminho, filho. Luta, oração, humildade, sim a Deus. Amém, gente? Amém.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Então, justamente com esta intenção de querer vencer, gente, de querer vencer, sendo humildes diante de Deus, vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso,